Olá, eu me chamo Luiz Gabriel, sou aluno do programa de pós-graduação de Engenharia Elétrica e Computação da UFRN. Eu vou apresentar aqui, vou demonstrar aqui a minha solução para o segundo trabalho, a primeira parte do segundo trabalho da disciplina de Sistemas Robóticos Autônomos, que é ministrado pelo professor Pablo Javier Alsina. Esse trabalho ele é dividido em 3 etapas. Eu pretendo gravar vídeos demonstrando a minha solução. Cada vídeo é de uma das etapas. O trabalho no final ele consiste em desenvolver planejadores de caminho, né, fazer implementação de planejadores de caminho para robôs móveis que permitam executar movimentos específicos nesse espaço, um espaço povoado de obstáculos, sem que haja colisão do robô com nenhum obstáculo. É dividido em 3 metas, né, esse trabalho, como eu tinha comentado. A primeira parte, que é o que vai ser, que é o que eu vou mostrar aqui, ele consiste em apenas criar um ambiente simulado contendo obstáculos poligonais, obstáculos simples, um robô com formato circular, ou aproximadamente circular, e fazer com que o programa trabalhe computando o espaço de configuração, né, tratando o espaço de configuração desse ambiente simulado. Com isso ele tem que verificar, ser capaz de identificar colisão no espaço de configuração. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para um relatório, um documento apresentando mais detalhes a respeito desse trabalho. Tem a parte de referencial teórico para apresentar um pouco do conceito por trás, dos conceitos usados por trás, e mais detalhes a respeito da implementação vai estar nesse documento. Também vou deixar o link para o código-fonte no GitHub. Eu vou fazer a demonstração. Antes eu vou usar algumas imagens para auxiliar, para ilustrar algum conceito durante a demonstração, né? Eu vou estar utilizando imagens aqui do slide do professor Pablo para ilustrar algum conceito. Não são muitos que eu vou utilizar aqui. O principal, né, dessa tarefa é o conceito de espaço de configuração, que a vantagem de se trabalhar planejamento em espaço de configuração é porque o robô, a gente consegue tratar ele apenas como sendo um ponto no espaço de configuração. Isso uma vez que, bom, aqui na imagem está só ilustrando, né? Aqui é o espaço de trabalho, né? Seria, por exemplo, XY, o A representa o robô e aqui o seu percurso, né, realizado pelo robô. B1, B2 são obstáculos, aqui no caso estáticos ou não, né? E a parede aqui também está contando como obstáculo. Ao se calcular aqui no espaço de configuração, ou seja, passando aqui do R2, por exemplo, para o espaço de configuração, que aqui no caso seria XY, e um θ fixo aqui. Ao se passar para o espaço de configuração, passa a se comportar apenas como um ponto. Ou seja, todo o planejamento nesse espaço aqui, ele é facilitado, né, uma vez que tenha se calculado o espaço de configuração. Aqui tem mais uma demonstração dessa passagem. Uma vez aqui seria o robô e o objeto no espaço de trabalho, o seu correspondente em espaço de configuração, né, o do objeto. Bom, no caso de um robô em formato circular, para se calcular, né, para se obter o objeto no espaço de configuração, né, para se poder trabalhar com o robô como sendo um ponto, no caso circular é simples, basta aumentar o objeto conforme o raio do robô. Uma vez feito isso, então você trabalha com esse objeto, com esse contorno aqui azul, e pode-se trabalhar com o robô sendo esse ponto, sendo um ponto. Isso facilita toda a parte de planejamento, né, fazer checagem de colisão, fica mais fácil. Apesar que tem um custo computacional inicial, né, para fazer essa conversão. Mas com objetos poligonais simples, né, com poucos vértices, poucos objetos no ambiente, o custo computacional não é grande. Aqui só uma ilustração, né, algumas aproximações, por exemplo, de objetos para polígonos, poder trabalhar, né. A implementação aqui é necessário trabalhar com os polígonos convexos e orientados. Orientados para você ter conhecimento da região interna do polígono. Não vou entrar em detalhe a respeito disso, vou só ilustrar por cima esses conceitos. O meu objetivo nesse vídeo é principalmente fazer a demonstração. Mas na documentação, que eu vou explicando com mais detalhes a respeito disso. Se tem mais alguma imagem, aqui só um exemplo, tem essa imagem também no documento, do objeto, um polígono convexo, né, orientado, aqui no caso é orientado no sentido anti-horário. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma imagem interessante antes de eu executar. Bom, acho que eu vou executar, qualquer coisa eu volto para ver alguma imagem para ilustrar o resultado.
Deixa eu demonstrar aqui. Bom, tá. A implementação está feita em C++. Esse aqui é a pasta contendo o projeto com essa demonstração e outros também. Tem todas as tarefas envolvidas nessa disciplina. Eu estou colocando nesse mesmo repositório. Elas estão organizadas aqui em Program. Cada um desses diz esse projeto 1, meta 1, meta 2, meta 3, projeto 2, meta 1, que é esse aqui no caso. Cada um deles também tem um vídeo e tem a documentação respectiva. Um documento explicando. Aqui, do jeito que está atualmente, tem que vir aqui em Source, caso não tenha compilado ainda, né? Estou usando o Make aqui para gerenciar a instalação. Dá um Make Install. E pode agora ir em Program e executar algum dos exemplos. No caso vou ser esse aqui, vou executar esse aqui. Aí só que antes eu preciso rodar o simulador. Para simulação eu estou usando Coppelia Sim, né, um antigo VRAP. Na versão compatível aqui com a minha sistema operacional. Vou deixar clean aqui. Do jeito que eu tá implementado, né, eu estou usando esse B0 Remote API. Então, do jeito que está a implementação, eu só precisaria abrir a simulação e executar ele aqui no modo servidor, que ele já carrega aqui um cenário e dá conta de iniciar, pausar a simulação. Mas eu vou abrir aqui o cenário manualmente. Um cenário bem simples, ó. Contém 9 objetos, né, contando as paredes. Cada um desses já não precisa fazer aproximação ao polígono, já é um polígono exato. 9 objetos, um robô Pioneer. O Pioneer aqui, ele, quando você adiciona, ele já vem com um script nele. Eu só faço remover o script dele, deixar ele para não se mover ao se dar o start aqui. Que ele já vem com o script que ele fica andando aleatoriamente. A simulação só precisa estar no modo real. O resto está padrão. Uma vez que ele já tá no modo servidor, né, usando essa B0 Remote API, basta executar o exemplo aqui, o cliente C++. Ele tem dois parâmetros por linha de comando. A discretização em θ, né, quantos θs vai ser usado, né, em quantas partes vai ser dividido o θ. Ou seja, o espaço de configuração, nesse meu caso, é x, y e θ, ou seja, o robô ele possui uma posição e uma orientação. Só que a orientação, né, ele vai de 0 a 2π, só que não dá para ser contínuo, né, então eu discretizo de 0 a 2π com um número finito, né, que eu informo ali. Se não passar nada, na linha de comando ele vai por default calcular como sendo 200 pontos. Vai discretizar 0 a 2π dividido por 200, vai ser o passo que ele vai usar aqui em θ. A cada θ ele calcula o CB obstáculo. Quando estiver rodando fica um pouco mais claro de entender isso, porque ele tem um plot dinâmico. Eu vou colocar 200 e tem outro parâmetro que é a discretização do robô. Também tem uma imagem aqui que ilustra bem, que é essa daqui, ó. Eu estou considerando um robô circular, né, que ele é realmente aproximadamente circular, só que eu só consigo trabalhar com polígonos, então eu preciso fazer a discretização do círculo para um polígono. E eu consigo especificar o número de vértices que esse polígono vai ter. Quanto mais vértices, mais próximo de um círculo ele é. Só que, consequentemente, ele vai ser mais custoso computacionalmente. Esse é o segundo parâmetro que eu passo aqui. Eu vou colocar bem baixinho, porque se eu colocar um círculo perfeito, se eu botar uma resolução alta, eu não vai conseguir um efeito. Não vou conseguir mostrar um efeito dos obstáculos no espaço de configuração mudando seu formato devido à orientação do robô. Eu vou começar aqui com 4 para visualizar isso. Ó, aqui ele está mostrando apontando em tempo real. Aqui é o espaço de configuração e o espaço de trabalho. Dá para ver que ele fica mudando o formato esse plano, digamos assim, essa fatia do CB obstáculo, ela muda conforme varia o θ, por causa do formato do robô.
Aqui o programa ele para, o loop principal dele ele para como se tem um timeout, né? Tem um tempo máximo de simulação, ou se ele identifica uma colisão. Aqui ele identifica uma colisão, né? O teste de colisão ele é feito no espaço de configuração, né? Justamente pela vantagem, pela facilidade de fazer isso no espaço de configuração, já que o robô é um ponto. Toda hora eu verifico se eu atualizo a configuração do robô, né? X, Y, θ, a partir da leitura dessa informação do simulador. Eu atualizo e verifico se houve colisão. Quando há colisão, como nesse caso, ele para. E aqui o que aconteceu a visualização em espaço de trabalho, né? Para ver que foi aproximadamente a colisão aqui. Tem um delay entre a plotagem entre um e outro. Ele pode ter parado, o plot pode ter parado aqui antes dele ter. Ele pode ter parado a plotagem antes de ter atualizado para essa condição de colisão. Mas você vê que aqui realmente é bem mais fácil verificar um ponto dentro dessa região do que ter verificado a sobreposição dessas duas figuras. Deixa eu rodar mais um exemplo. Aqui o robô está fazendo um movimento qualquer. Eu apenas coloco eu fixo uma velocidade linear e uma velocidade angular qualquer, apenas para ele se movimentar, para provocar isso irá provocar uma colisão eventualmente. Aqui ele tem uns prints para visualizar algumas coisas, que só para confirmar a entrada. Aqui ele diz onde que ele colidiu, em qual objeto, que no caso o objeto 8. Não coloco o nome dos objetos, mas na documentação eu explico a relação desse número com o objeto. Mas é basicamente a ordem com que eu vou colocando os objetos no programa. Eu começo com o bloco da parede inferior esquerda, então ela é a 0, a direita é a 1, 2, 3 e assim vai. Até o último objeto, que seria o último, que é o do meio, que é o último que eu coloquei. Aqui pronto, ele parou porque ele detectou colisão. Aqui foi a posição que ele detectou colisão. Tem também aqui o tempo. Ó. O tempo que ele levou para computar todo o espaço de configuração. Ou seja, é o tempo que ele levou para calcular para cada um daqueles 9 objetos passar para o espaço de configuração. Isso para 200 tetas diferentes, de 0 a 2π. Ou seja, ele fez bastante cálculo e mesmo assim é bem rápido. É bem eficiente, né? Que são polígonos com poucos vértices. Então é rápido. Bom, aí se eu der finalizar aqui, já está esperando para dar enter para finalizar. Eu vou colocar agora um número maior de... Bom, tem que ser potência de 2, né? Para representar o círculo. Aqui é o mesmo movimento, ó. Ficou bem mais próximo de um círculo agora. Aqui ele vai chocar no mesmo local. Parou. Detectou a colisão. Ele parou que não houve alteração dessa fatia do espaço de configuração, né? Lembra que isso aqui é só uma fatia do espaço de configuração, porque está com θ fixo, é apenas para o θ atual que está exibindo aqui. É que ele não houve mudança conforme o robô foi alterando o θ, né? Conforme ele faz esse movimento, ele está alterando o θ. Ele inicia com 45 graus e ele parou aqui mais ou menos um ângulo um pouco negativo, ou aproximadamente menos 45. E aqui a colisão no espaço de trabalho. E o correspondente no espaço de trabalho, na simulação. Aqui dá pra ver que o robô ele não tem um formato circular perfeito, né? Isso aqui é uma aproximação. O círculo que eu estou considerando por exemplo, daqui para cá, né, o maior círculo possível. Então ele tem um vão aqui justamente nas laterais. Então o círculo que eu estou considerando ele tem uma margem de erro relativamente alta. Eu poderia ter feito uma aproximação melhor para um polígono, mas aí teria que fixar os vértices, ajustar alguns vértices desse polígono. Bom, vou mostrar um pouco aqui do código. Deixa eu fechar aqui. Bom, eu estou usando... Não abrir o projeto todo, ele vai ficar exibindo alguns erros aqui. Bom, eu tenho aqui... Eu fiz a implementação de algumas classes auxiliares, né, para tratar os polígonos, no caso que tem polígono
para tratar polígonos 2D. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, ó. Essa abstração aqui do polígono, a conversão do polígono para o círculo, classe para configuração, classe de robô. Essa aqui é para poder ter a lista dos obstáculos e o robô. Essas classes são todas lá em Source, na parte de Source. É isso para aumentar o nível de abstração, para facilitar simplificar esse programa aqui. Bom, uma vez que está com essas abstrações feitas, o programa ele basicamente aqui faz algumas inicializações com relação ao controle remoto, né, a comunicação com o servidor, né, com o simulador, que é apenas conseguir iniciar pegando identificadores dos objetos da simulação, né, no caso o próprio Pioneer, poder obter a configuração do robô, né, a posição XY e a orientação θ, e os identificadores dos motores, que é para eu poder controlar a velocidade de cada um. O programa ele tem um init, que basicamente cria o robô, aqui cria o cenário, aqui eu adiciono estaticamente conforme está no cenário, né? E não basta eu criar um cenário e já rodar o programa que ele vai entender onde é que estão os obstáculos nesse caso. Eu estou colocando estaticamente, mas exatamente igual como está lá. Eu adiciono as paredes, no caso eu adiciono os 9 obstáculos, um por vez, no seu respectivo formato. Eu já tenho algumas funções prontas aqui para colocar algumas figuras simples, né, retângulos, círculos e outras, na verdade só retângulos e círculos, né, outros formatos tem que criar o polígono vértice a vértice. Então eu coloco o objeto e faço as suas transformações para ficar na posição e orientação igual a da simulação. Aqui eu só dou aquele print para saber quanto tempo que levou. Aqui eu só faço uma vez, porque como esse cálculo ali, no final eu computo o espaço de configuração todo. Uma vez que eu tenho todos os obstáculos lá, aí eu faço todo o cálculo do espaço de configuração, apenas uma vez, na inicialização. Depois disso eu só fico, para fazer a verificação de colisão, eu só fico usando esse espaço que já foi computado, já que os obstáculos são estáticos. Caso não fosse, eu apenas iria computar aqui dentro. Bom, uma vez que ele calcula, ele lança a thread para fazer a plotagem, né, que fica constantemente exibindo aqueles gráficos. O loop principal, que é apenas para atualizando a configuração do robô, toda hora ele fica observando a posição e orientação e atualiza na estrutura de dados correspondente. E a condição de parada, que se houve colisão, e o movimento que ele está executando. No caso ele está executando esse aqui, que eu não compilei, mas esse que ele está fazendo, na verdade. Aqui que eu estou enviando a velocidade para a simulação, mas aqui para facilitar a compreensão, eu estou passando velocidade linear e angular. Só que para converter isso em velocidades dos dois motores, no motor esquerdo e direito, eu uso essa função aqui que está implementando a cinemática inversa do robô. Na documentação tem explicando melhor a respeito disso. O importante aqui é que eu estou tratando como velocidade linear, velocidade angular, e essa função dá para mim a respectiva velocidade do motor da roda direita e esquerda. E aqui eu passo para a simulação. Esse aqui faz esse movimento que estava executando ali. Esse aqui faz um outro movimento. Aqui ele faz um movimento circular. Ele gira de 360 dentro de 30 segundos. Depois desse tempo ele executa um movimento com uma velocidade linear e uma velocidade angular fixa, né, que você vai gerar um movimento semicircular no sentido anti-horário. Então deixa eu compilar isso aqui, vamos ver o que acontece. Ele está girando em torno dele mesmo. Durante 30 segundos ele vai fazer isso. Aqui está com aproximação de 8 vértices, que é o default. Aqui dá para ver, ó, que esse movimento é justamente para se observar a variação dos obstáculos, né, conforme se varia o teto. Então, o segundo movimento, passou os 30 segundos, ele volta para a orientação inicial, que era 45 graus. E inicia esse movimento semicircular. Aqui está um ponto. Até a ocorrência da colisão, ele para a simulação. Bom, e por hora era só isso que eu queria mostrar. Essa foi
a minha solução para essa primeira parte do trabalho. Ou seja, com isso conseguimos trabalhar aqui no espaço de configuração, detectar colisão. As duas últimas partes do trabalho é justamente fazer o planejamento, né? Que aqui ele só está fazendo movimentos aleatórios apenas para verificar se está conseguindo tratar essa colisão, né? Os trabalhos seguintes fazer um planejamento, né? Conseguir de um ponto A do ponto B, né? Estabelecer um conjunto de movimentos para ir de um ponto A ao ponto B sem colidir com nenhum obstáculo.